Bem, pessoal, boa tarde a todos, senhoras e senhores conselheiros, doutor André, doutor Sávio aqui, representando a empresa que faz parte da nossa pauta de hoje, a Votorantim Cimentos Norte-Nordeste S.A. Dar as boas-vindas também aqui ao doutor Marcos Ribeiro, substituindo o doutor Lúcio, né? Grande colaborador aí nosso, né? Atuante na perícia. Quem ajuda em muito a resolver questões que o Conselho não consegue enxergar. Aninha, nossa secretária, boa tarde. E nós vamos dar início hoje à nossa 29ª sessão ordinária virtual, hoje, que é 27 de maio de 2021. E a presidência pergunta à nossa secretária se nós temos resoluções para serem aprovadas no dia de hoje. Temos, presidente. Por favor, Ana, pode fazer a leitura das resoluções, indicar as resoluções. Boa tarde a todos. Os processos cujas resoluções foram enviadas para aprovação desta Câmara são os seguintes: do conselheiro Alexandre Mendes de Souza, processo 4416 de 2017, auto de infração 2017 08537, da empresa Rodolfo G. Moraes Companhia Limitada. Do conselheiro Micael Pinheiro de Oliveira, processo 4034 de 2018, auto de infração 2018 09452, da empresa Medeiraço Comércio de Aços e Metais. Processo 6166 de 2017, auto de infração 2017 17926, da empresa Distribuidora de Madeira do Pará, da conselheira Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Processo 5628 de 2017, auto de infração 2017 15255, da empresa Araújo Cabral e Alves Limitada. São esses, presidente. A presidência indaga aos conselheiros se há alguma de alteração das resoluções que foram lidas. Na forma regimental, as resoluções ficam dispostas no WebDrive e, quando não há indicação de modificações, a presidência faz o pedido para que a secretária leia a indicação das resoluções enviadas e, ao final, dá por aprovadas. Sem nenhuma sugestão, a presidência dá por aprovadas todas as resoluções ora listadas pela nossa secretária Ana Maria. Lembrando que recebi uma determinação aí de ordem superior da nossa presidente do CONAT de que todos devem cumprir o prazo regimental de entrega das resoluções, que é de 30 dias, ok? Aí é uma determinação que a presidência não cabe interagir para descumprir. Só estou pedindo aqui a colaboração de todos e agradecer àqueles que estão em dia, ok? E, Ana, a ata também foi disponibilizada no WebDrive, né, de ontem? E antes de ontem, desculpe, a 26ª. Sim, presidente. Alguém tem alguma sugestão de última hora para a ata? Sem sugestões, a presidência da ata da 26ª sessão ordinária, realizada no dia 25, terça-feira passada, 28ª sessão ordinária, que foi realizada dia 25, terça-feira passada, como aprovada. Deixa eu aproveitar aqui só para fazer um pedido. Pois não, Antônio. Por favor, tu pode disponibilizar o arquivo da ata lá no nosso grupo da terceira Câmara, por favor, que aí eu já estou providenciando aqui a elaboração da resolução, Aninha. Hoje nós temos processos da mesma empresa. Tem sido uma praxe e uma experiência que eu tenho observado que a maioria das vezes, a gente analisar o primeiro processo e analisar todas as questões facilita o andamento dos demais processos. Mas, ao final, a presidência vai perguntar ao doutor André e ao doutor Sávio se desejam fazer junção de algum processo, ok? O primeiro processo de hoje é o processo de número 1/727/2018, auto de infração 2017 21.810, que tem como recorrente cela de julgamento de primeira instância, recorrido Votorantim Cimentos Norte-Nordeste S.A., relatoria do Dr. Felipe Augusto Araújo Muniz,
processo que foi julgado improcedente na instância singular e recebeu o parecer da assessoria processual tributária pela parcial procedência. Com a palavra, doutor Felipe. Obrigado, presidente. Antes de iniciar, quero saber se o meu áudio está bom, está tranquilo? Está perfeito. Tá, perfeito. Ótimo, porque eu estou com a caixa aqui ligada que eu não usei, aí estava na dúvida se ia dar certo, mas vamos lá. Primeiramente, quero saudar a todos os membros dessa Câmara e o advogado Sávio Oliveira aqui presente. É um prazer tê-lo aqui conosco. Vou iniciar o relato do processo, que é conforme anunciado pelo presidente, é o de número 1/727/2018, recorrido Votorantim Cimentos, né? Trata-se de um reexame necessário, tendo em vista o julgamento de improcedência da autuação em primeira instância. Os presentes autos decorrem de lançamento tributário confeccionado sob acusação de aproveitamento de crédito indevido. O contribuinte teria se creditado de ICMS frete com cláusula CIF em valor superior ao permitido na legislação referente ao exercício de 2012. O agente autuante aprovou o agente autuante apontou como violada a violação ao artigo 5765 e 245 do decreto 24.569, de 97, aplicando a penalidade prevista no artigo 123.2A da Lei 12.670, de 96, com alteração promovida pela Lei 13.418, de 2003. Foi aplicada uma penalidade, foi lançado um crédito de ICMS a título de principal, lançado um título de ICMS no valor de R$ 118.509,95 e multa de igual valor. Importante trazer um trecho constante nas informações complementares da autuação para facilitar o entendimento do caso. Todo levantamento fiscal fora efetuado com base nos arquivos, livros, notas fiscais e planilhas fornecidas pelo próprio contribuinte e demais consultas nos sistemas informatizados da Cefaz. Em atenção ao termo de intimação feito ao contribuinte, a empresa apresentou os devidos comprovantes de frete CIF e respectivas guias de recolhimento do ICMS frete CIF no período de janeiro a dezembro de 2012, totalizando a importância de R$ 474.047,37, inferior, portanto, ao crédito fiscal creditado em sua conta gráfica a título de ICMS frete CIF, restando assim uma diferença de crédito fiscal indevidamente aproveitado pelo contribuinte na importância já mencionada. A empresa apresentou impugnação à auto-infração, as quais constam as folhas 44 a 65 dos autos, por meio do qual o contribuinte trouxe as seguintes razões: irregularidade no termo de conclusão de fiscalização por ausência de indicação da legislação, base de cálculo e alíquota em desacordo com o artigo 30, combinado com 53 do decreto 25.468, de 99, a configurar cerceamento do direito de defesa do contribuinte. Decadência parcial do crédito, referente ao período de janeiro a novembro de 2012, pela aplicação do disposto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. No mérito, alegou ter autorização legal para aproveitamento de crédito presumido em operações com transportador autônomo, frete CIF. Requereu a realização de perícia técnica, o reenquadramento da penalidade para prevista no artigo 126, parágrafo único da Lei 12.670, e a correção dos juros moratórios com base na Selic.
Em sede de julgamento de primeira instância, o auto de infração tem julgamento número 12.227 de 2019, as folhas 169 e 175, pela improcedência da autuação. Haja vista ter o julgador monocrático chegado à conclusão de não ter havido creditamento indevido do ICMS sob a seguinte afirmação: ao calcularmos os 20% sobre o valor do crédito apurado, chegamos à conclusão de que eles correspondem ao valor lançado pelo fiscal como crédito indevido. E a decisão foi submetida à análise da segunda instância, por reexame necessário, uma vez que contraria os interesses do Estado. O processo seguiu para a análise da assessoria processual tributária, a qual emitiu parecer as folhas 182 a 186 dos autos, opinando pelo conhecimento do reexame necessário para dar-lhe parcial provimento com a reforma da decisão de primeira instância para parcial procedência da autuação, reconhecendo ser devida a autuação, contudo reconhecendo a decadência referente aos meses de janeiro a novembro de 2012, por força do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Presidente, senhores conselheiros, esse é o breve relato. Vamos ouvir agora a manifestação do excelentíssimo senhor procurador, doutor André Carreiro. Senhor presidente, só uma questão de ordem. O senhor havia indagado ao início acerca da possibilidade de julgamento conjunto. E, de fato, aqui nesse caso, por se tratar de processos da mesma empresa que julgamos na quarta-feira e matérias comuns, na sua maioria, aos processos já julgados, seria muito pertinente fazer o relato conjunto e a discussão para fazer um julgamento único. Mas, por outro lado, pela circunstância específica que nessa sessão o doutor Marcos está substituindo o doutor Lúcio, e, portanto, não participou da discussão anterior, por essa circunstância, eu acho que também se deve adotar o procedimento que vem se mostrando muito eficaz de discutirmos o primeiro processo, e aí esgota-se o tema no primeiro processo, e aí o julgamento em bloco dos 3 seguintes se tornará bastante tranquilo. Então, minha proposição seria essa, até para dar um pleno conhecimento ao doutor Marcos de todas as discussões que já tivemos na quarta-feira. Doutor Sávio, concorda? Concordo, sem oposição. Ok, então vamos ouvir agora a manifestação do senhor procurador, doutor André Carreiro. Pois bem, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da terceira Câmara, doutor Sávio, advogado presente e representante da empresa, boa tarde a todos. Como ouvimos do relato, trata-se de um auto de infração que vem a essa Câmara em reexame necessário, decorrente da decisão de improcedência do auto de infração, né? Auto de infração esse que havia constatado crédito indevido no exercício 2012, referente ao ICMS frete, contratado pela autuada com a cláusula CIF, uma vez que se creditou em valor superior ao permitido pela legislação. Crédito indevido esse no montante de R$ 118.509,95, e, para tanto, para sua glosa foi lançado esse valor a título de imposto, e bem como a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária, previsto no artigo 123, inciso 2, a linha A, da Lei 12.670 de 96, correspondente a uma vez o valor do crédito devido. E verifica-se no auto de infração que, conforme informações suplementares, o contribuinte ele creditou na FD, no campo valor de ajuste de apuração, o montante de R$ 592.557,32, que seria referente ao ICMS pago no frete contratado com a cláusula CIF, mas sem que houvesse a especificação do correspondente documento fiscal e mesmo a comprovação do recolhimento desse montante, razão pela qual a empresa foi notificada para apresentá-los e compareceu durante a ação fiscal e apresentou os respectivos documentos fiscais e comprovantes de recolhimento, mas em valor inferior, em valor correspondente a R$ 474.047,37, que seria, de fato, o crédito que o autuante entendia como devido, né? O julgamento de primeira instância, por sua vez, ele foi pela improcedência, acolhendo a argumentação do contribuinte,
por entender que ele teria direito ao crédito presumido de 20% relativo à prestação de serviço de transporte nos termos do artigo 64, inciso 5, combinado com o artigo 245 do decreto 24.569/97. O contribuinte, a julgadora de primeira instância, ela afasta todos os argumentos do contribuinte, eu vou tratá-los aqui até porque são objeto de todos os demais processos, inclusive do último, que é o único que tem um recurso do contribuinte. Os demais só se tem em análise o réis necessário, mas o contribuinte ele traz a argumentação comum aos demais autos de infração que já foram julgados pela Câmara. Inicialmente alega nulidade do auto de infração, uma vez que o termo de conclusão não indica os dispositivos infringidos, né, bem como a base de cálculo e a alíquota do ICMS, o que acarretaria a violação ao artigo 822 do regulamento do ICMS e, portanto, cerceamento do seu direito de defesa. No entanto, entendemos que não há como ser acolhido, como já foi dito nas ocasiões anteriores. Não obstante, o referido dispositivo, ele faça essa exigência, trata-se de uma mera formalidade, a qual não compromete nem a rigidez do lançamento e muito menos a garantia de ampla defesa contraditória, pois tanto os dispositivos legais infringidos, quanto a base de cálculo e a alíquota aplicada estão expressas claramente no auto de infração e nas informações complementares. Destaco aos senhores que a finalidade do termo de conclusão, além de formalizar o encerramento da ação fiscal, é informar a lavratura ou não de autos de infração, e caso tenham sido lavrados na ação fiscal autos de infração, eles devem constar relacionados lá no termo de conclusão. Esse é o principal requisito que se deve verificar no termo de conclusão. Portanto, como dito, tanto o auto de infração como as informações complementares, eles são claros e precisos, permite a plena compreensão dos fatos infracionais que são imputados ao contribuinte, permitindo, portanto, o exercício do seu direito de defesa contraditório, até porque ele promove a impugnação específica de diversas questões em sua defesa, o que reforça e denota a compreensão do lançamento tributário e, por outro lado, afasta qualquer constatação de prejuízo para a sua defesa. Nesse primeiro ponto seria esse aspecto. Tem um argumento que é somente desse primeiro processo, que não vai ser repetido nos demais, em relação à decadência, e nesse processo ele alega decadência parcial do lançamento do período de janeiro a novembro de 2012, por entender que se aplica a contagem do prazo decadencial com base no termo inicial previsto no artigo 150, parágrafo 4 CTN. No entanto, com a devida vênia, também entendemos que não deve ser acolhida o argumento. Na espécie, deve ser observado o termo inicial do prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso 1 CTN. Não resta dúvida que se trata de um lançamento mediante auto de infração, portanto, de ofício do crédito tributário, e esse crédito tributário ele é decorrente da glosa de crédito indevido e da respectiva multa, uma vez que foi tomado em desacordo com a legislação tributária, e também só foi possível a sua apuração mediante a auditoria fiscal realizada no decorrer da ação fiscal, portanto, com base no artigo 149, inciso 5 do CTN. Sendo assim, é indevida a aplicação do artigo 150, parágrafo 4 CTN, por haver a omissão e a inexatidão na atividade de lançamento por homologação realizada pelo contribuinte, prevalecendo o primeiro dia do exercício seguinte, conforme previsto no 73, inciso 1 do CTN. Com base nessas premissas, verificando que os fatos geradores referentes a 2012 somente decairiam em 31 de dezembro de 2017, e tendo o auto de infração sido lavrado em 7 de dezembro de 2017, resta afastada a decadência do lançamento. Aí o contribuinte, ele traz os demais argumentos que, na defesa, que já foram tratados em outros processos anteriores. Ele pede realização de perícia, por entender a necessidade de verificação dos serviços fiscais. No entanto, é um pedido genérico, sem apresentação de contraprovas, ou mesmo apresentação de quesitos, portanto, não atende os requisitos do artigo 93 da Lei 15.614 de 2014, razão pela qual entendemos que isso deve ser indeferido na forma do artigo 97, até porque também se revela desnecessário diante das provas já produzidas no processo administrativo tributário. Argumenta também que a multa possuiria caráter desconfiscatório, diante da sua desproporcionalidade. No entanto, verificamos que a multa aplicada, o FUI, nos exatos limites da lei estadual, é vedado, como os senhores sabem, ao órgão administrativo de julgamento afastar a aplicação da norma estadual ou reduzir a penalidade nela prevista expressamente, com base em falta de proporcionalidade ou razoabilidade,
sob alegação de caráter confiscatório, que seria vedado pela Constituição Federal, por implicar inadmissível controle difuso de constitucionalidade da lei estadual, conforme, inclusive, expressamente previsto no parágrafo 2º do artigo 48 da Lei 16.514 de 2014. E o contribuinte também traz, nesses aspectos mais periféricos do lançamento, digamos assim, acessórios, alegando a aplicação indevida da taxa Selic, desde o fato gerador, e dos juros de mora sobre a multa. No entanto, a aplicação da taxa Selic, a atualização dos débitos tributários decorrentes do ICMS, ela está expressamente prevista na legislação estadual, especial no artigo 62 da Lei 2.670 de 96, e também há, na norma, expressa previsão de sua aplicação à penalidade decorrente do descumprimento da obrigação tributária. Está lá no parágrafo 5º do mesmo dispositivo legal. E aí, qualquer análise nesse sentido, também, da mesma forma no que toca a natureza da multa, implicaria análise de legalidade, constitucionalidade da norma estadual, ao assim dispor, o que também é vedado pelo referido parágrafo 2º do artigo 48. O contribuinte também traz, em todos os seus recursos, o pedido de redução da penalidade para o parágrafo 1 do artigo 126. No entanto, não há que se cogitar da aplicação do referido penalidade, até porque o lançamento aqui é de crédito indevido. Portanto, operações na qual ele utilizou um crédito, por isso foi glosado esse crédito mediante o lançamento do imposto correspondente, com aplicação também da penalidade específica para essa situação. E aí, indo para o mérito, que é a grande questão que será decidida pelos senhores, verifica-se no presente caso que o contribuinte alega que o crédito não seria indevido porque ele teria autorização legal de crédito presumido em operações com transportador autônomo e frete CIF. Ele entende que, no caso, a conduta dele está albergada pelo artigo 64, inciso 5, parágrafo 3º do artigo 245, do decreto 24.569, bem como seu parágrafo único, né, ainda também de acordo com as disposições do convênio 25.1990, por ser substituto tributário pelo imposto devido nessas prestações de serviços de transporte de mercadorias. E aí, nesse sentido, a julgadora singular, ela acolheu o argumento da defesa, por entender que a autuada, por se tratar de substituto tributária do ICMS frete devido sobre o transporte de mercadorias por ela contratada, com transportador autônomo ou com empresa transportadora de outra unidade da federação não inscrita no Ceará, e frete esse contratado com a cláusula CIF, no caso, a empresa seria a alienante, né, ou a remetente da mercadoria, assumindo, portanto, o pagamento do imposto referente ao frete, e, por conta disso, ela entende que ele teria direito ao crédito a ele relativo, bem como ao benefício do crédito presumido do artigo presumido de 20%, previsto no artigo 64, inciso 5 do regulamento ICMS. No entanto, com a devida vênia, entendemos que a julgadora ela não fez a análise mais adequada da legislação estadual para o caso concreto. Verificamos, primeiramente, que o parágrafo 1 do artigo 245 condiciona o crédito decorrente do ICMS frete por ela pago na qualidade de responsável tributário, mediante o cumprimento da obrigação acessória de emissão da nota fiscal, com destaque do imposto sobre o valor total, fazendo constar no seu corpo a expressão frete incluído no preço da mercadoria. O auto de infração, ele não questiona o cumprimento da referida condição, presumindo-se o seu atendimento pelo contribuinte, portanto, ficando autorizado o creditamento do valor do ICMS frete destacado nos respectivos documentos fiscais. E, de fato, o referido crédito ele foi considerado, nesse caso específico, justamente aquele montante de 400 e poucos mil, e o que é considerado devido é a diferença, que se chega o valor total creditado 500 e poucos mil, que vai dar justamente os 100 e poucos mil do crédito devido. Assim, como dito, não resta dúvida que a empresa, por ser a responsável tributária, ela pode se creditar do frete pago, né, condicionado às condições previstas na legislação, conforme põe tanto a Lei 2.670 quanto a Lei Complementar 87, no que toca à idoneidade e devida escrituração dos documentos e condições previstas na legislação tributária. Todavia, esse crédito ele não se confunde com o crédito presumido de 20% previsto no artigo 64, inciso 5 do regulamento ICMS. Esse crédito, pelas disposições do convênio que o autoriza e regulamenta, ele é assegurado apenas ao prestador de serviço de transporte. Isso está expresso tanto na norma estadual referida, que incorporou a autorização do convênio aprovado
O convênio, no caso, é o convênio CMS 106, 96, e diz o quê? Que o crédito presumido autorizado é para o estabelecimento prestador de serviço de transportes e não ao tomador, responsável tributário pelo pagamento do ICMS frete quando contratado com cláusula CIF, com prestador autônomo ou empresa transportadora de outro estado não inscrito no Ceará. Como se verifica de maneira bem clara, isso é um típico regime especial de tributação concedido às empresas transportadoras, né? O convênio, ele coloca à disposição da empresa transportadora, e aí faz algumas ressalvas, no caso do transporte aéreo. Antigamente era contemplado também o transporte dutoviário, depois houve alteração, mas não é o caso aqui para a discussão desses autos. A cláusula primeira do referido convênio, ela cria uma opção desse regime especial em substituição ao regime normal de apuração do imposto devido através da conta gráfica da empresa transportadora, né, o confronto entre créditos e débitos. Ela dá a opção do contribuinte para simplificar a sua apuração do imposto de se creditar de 20% de todos os valores, né? E, portanto, uma vez feita essa opção pelo benefício fiscal, ficaria vedado pelo transportador o aproveitamento de qualquer outro crédito, conforme o parágrafo 1º da cláusula 1ª do convênio. Por sua vez, o parágrafo 3º do referido convênio, ele vem e assegura esse benefício ao prestador de serviço de transporte não obrigado à inscrição ou à escrituração fiscal, como seria o caso, que é aqui o objeto desses autos, do transportador, do prestador autônomo ou do prestador de outro estado não inscrito no estado do Ceará, né? Ele dá essa opção, permitindo que ele se aproprie do crédito presumido no próprio documento de arrecadação. Portanto, eu faço esse destaque para verificar que aqui a gente está tratando de um benefício fiscal. O crédito presumido é um benefício fiscal diferente do crédito assegurado para a empresa que fica como responsável tributário de se creditar dos valores destacados no documento fiscal. Isso aqui é uma outra situação essa que deve ser interpretada literalmente nos termos do artigo 111, incisos 1 e 2 do CTN, que impõe a interpretação literal de qualquer norma que trate de exclusão, né, ou isenção tributária, ou exclusão do crédito tributário, ainda que parcial. E aí, atento a essa realidade, atento também à legislação que prevê o mesmo benefício para o transportador autônomo ou transportador não inscrito no Estado, foi que o Estado do Ceará, ele veio e regulamentou a situação nas instruções normativas que se aplicariam aqui ao lançamento, que seriam as instruções normativas 26, 2009, referente ao período de janeiro até março, né, o auto contempla apenas fevereiro, se não me engano, a partir de fevereiro, e também a instrução normativa 8 de 2012, né, são as vigentes da época dos fatos, e nessa situação, ela já fez a consideração do referido crédito presumido, mediante a determinação que o substituto tributário poderia e deveria considerar o crédito presumido de ICMS 20%, conforme assegurado no artigo 64, inciso 5 do regulamento ICMS, quando do cálculo e destaque do imposto no documento fiscal, com a carga tributária correspondente a 13,6%, né, quando a operação dessa prestação de serviço estivesse sujeita à alíquota de 17%, ou 9,6%, quando essa operação fosse de 12%, portanto, subtraindo justamente o percentual de 20% de crédito presumido, de acordo, né, como dito, conforme a alíquota original. Está previsto nos artigos 2º, incisos 1 e 2, parágrafos 1º e 2º das referidas instruções normativas. Assim, verifica-se que o ICMS já destacado nos documentos fiscais contemplados no lançamento já estão com a dedução de 20%, devendo, portanto, se limitar o direito ao crédito ao valor exato destacado nesses documentos fiscais que já consideram essa dedução do crédito presumido de 20%. Assim, por sua vez, o contribuinte, ao acrescer aos valores destacados dos documentos fiscais o percentual de 20%, que seria decorrente do crédito presumido, acabou por se creditar em montante superior ao autorizado pela legislação tributária, sendo correta, assim, a glosa dessa diferença, uma vez que, ao proceder assim, ele se creditou duas vezes. Creditou porque o destaque do imposto já considerou o crédito de 20% e acrescentou, ao lançar na sua conta gráfica, a apuração mais 20%. E é por isso que foi constatada essa divergência. A assessoria processual tributária merece também destaque aqui, ela tratou a questão com muita precisão e substância, e eu peço licença também para ler trecho aqui da manifestação dela. Diz o seguinte:
Detendo-se ao caso em exame, o sujeito passivo, quando remete mercadorias que vende, contratando serviço de transporte com a cláusula CIF, pago pelo remetente, assume a condição de substituto tributário, ou seja, torna-se responsável por calcular, reter e recolher o ICMS frete nas mesmas condições previstas ao transportador autônomo ou transportadora de outra unidade da federação, o que, por sua própria natureza, diverge da forma disciplinada ao estabelecimento transportador inscrito nesse Estado. Melhor explicando, o contribuinte que assume a condição como substituto tributário do ICMS frete CIF deve fazer constar na nota fiscal que acobertar o transporte de mercadoria os dados mencionados no parágrafo 1º da cláusula 2ª do convênio ICMS número 2590. E aí ele transcreve a referida cláusula e vem e prossegue, né? No exercício, em sintonia com o convênio ICMS 2590, que dispõe sobre a cobrança do ICMS nas prestações de serviços de transporte, e o convênio ICMS 10696, que dispõe sobre concessão de crédito presumido nas prestações de serviço de transporte, ainda com fundamentação nas disposições do artigo 64, inciso 5, e parágrafo 3º do decreto 24.569/97, a Secretaria da Fazenda do Ceará estabelece, por meio de instrução normativa, valores de referência de base de cálculo do ICMS incidente sobre a prestação de serviço de transporte rodoviário e dá outras providências. E aí são justamente as situações das instruções normativas que eu já mencionei, instrução normativa 26 de 2009, instrução normativa 8 de 2012, né, conforme visto, as instruções já impõem que o contribuinte já use esse crédito, o contribuinte substituto já destaque esse crédito no próprio documento fiscal, como é autorizado no próprio convênio, tratando de maneira isonômica o transportador autônomo ou de outro estado, que não sejam inscritos e que também não estejam sujeitos à escrituração fiscal. E aí, por isso que a alíquota aplicada nesses documentos fiscais sobre o ICMS frete, ela cai de 17% para 13,6%, ou, dependendo da origem, de 12% para 9,6%. E aí prossegue na conclusão aqui a assessoria. Né? Ela entende o seguinte: assim sendo, firma-se o entendimento de que agiu corretamente o agente fiscal quando reconheceu o crédito apenas da parte que o contribuinte comprovou o efetivo recolhimento, pois a diferença constatada não poderia ser apropriada a título de crédito presumido de 20% na conta gráfica, por restar caracterizado lançamento em duplicidade, ou seja, 20% na conta gráfica e carga tributária reduzida para 13,6% e 9,6%. Então, verifique-se que é no mesmo sentido da nossa manifestação de sessão, no que toca ao mérito, né, razão pela qual eu acho que a questão está bem delimitada e a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do reexame necessário para dar-lhe provimento, reformando a decisão de primeira instância para procedência do auto de infração. São essas as considerações da Procuradoria por horas, senhor presidente, me resguarda aí a oportunidade de manifestar no decorrer das discussões e me coloco à disposição. Obrigado. A presidência agradece ao doutor André e nós ouviremos agora o doutor Sávio. Nós não temos recurso ordinário nesse processo, mas o doutor Sávio fará a apresentação das suas contrarrazões, né, no tempo regimental. Com a palavra, o doutor Sávio. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui reunido com esta colega da Câmara, uma oportunidade para poder compartilhar e também aprender sobre os saberes jurídicos do direito tributário e da interpretação legislativa do Estado do Ceará. Então, sobre a questão do processo em si, nós temos dois pontos principais que gostaríamos de dar atenção. Sobre a questão das nulidades, vocês vão perceber que a nossa banca, ela sempre traz a atenção essas questões das nulidades, do termo e tudo mais, mas nós também adotamos como postura não defendê-los nas sustentações orais, porque nós entendemos que é uma postura que nós queremos levar para o judiciário. Então, nós deixamos em nossas razões de recurso, impugnação, não apresentamos sustentação oral, mas é um tema que nós gostaríamos de levar para o judiciário. Então, ultrapassando esse ponto, nós gostaríamos de analisar a questão da decadência. O fato gerador desta autuação, ele ocorreu de janeiro a novembro de 2012, e a autuação fiscal, o contribuinte tomou ciência apenas em 19 de dezembro de 2017, ultrapassando os 5 anos do artigo 150, parágrafo 4º. Então, o contribuinte, ele roga que esta colenda Câmara possa votar neste sentido, por aplicação da decadência do período de janeiro a novembro de 2012, aplicando o artigo 150, parágrafo 4º. No que diz respeito ao mérito, nós, quando tratamos do ICMS, um ponto essencial
constitucionalmente amparado é a questão da cumulatividade. O ICMS, ele é não cumulativo. Se fosse cumulativo, não haveria argumento algum com respeito à autuação fiscal. Mas já que o ICMS ele é não cumulativo, um aspecto da cadeia se desenvolvendo na cadeia seguinte, sim, nós temos uma defesa sólida a apresentar. O contribuinte, ele é substituto tributário de operação que está esculpida nesta autuação fiscal. E essa foi a compreensão dada pelo julgamento de primeira instância. Existe um arcabouço de legislação. É interessante que todo o arcabouço trazido pelo contribuinte, aceito pelo julgamento de primeira instância, é justamente o mesmo arcabouço legislativo utilizado pela assessoria tributária e também agora pela Procuradoria para dizer exatamente o contrário. É interessante, tendo a oportunidade de ler o parecer da assessoria tributária, ela faz uma análise, um relatório dos argumentos jurídicos utilizados pelo julgador de primeira instância e diz textualmente o seguinte: usando os mesmos argumentos, os mesmos artigos legais, nós apresentamos uma interpretação diferente. Mas a balança iria pesar para qual lado? Essa é a grande questão, a questão da cumulatividade. Se eu, nesse momento, sou um substituto tributário e assumo toda a carga tributária do transportador autônomo para a realização da minha operação comercial, nada mais justo e nada mais lógico, observando do ponto de vista da não cumulatividade, que eu assuma tanto o dever do pagamento quanto a responsabilidade, o privilégio de me creditar daquilo que lhe compete também. No caso, a questão dos 20%. O artigo 60, inciso 5º, parágrafo 3º, e o artigo 245, parágrafo único do decreto 24.569 de 97, ele é claro. Fica concedido o crédito fiscal presumido de 20%. No artigo 245, o contribuinte do ICMS poderá acreditar-se do imposto referente à prestação de serviço de transporte contratado por transportador autônomo e relativos à circulação de bem ou mercadorias com o preço CIF. Continuamente, ainda podemos mencionar o artigo 432, inciso 4, a linha A do mesmo decreto, que diz que a responsabilidade que trata o artigo anterior poderá ser atribuída ao industrial, comerciante ou a outra categoria de contribuinte pelo pagamento do imposto devido na operação ou operações anteriores. Agora, inciso 4. Nas operações de serviço de transporte de carga efetuado por autônomo ou por transportadora de outra unidade federada, que é o caso, não inscrita neste estado, é o caso, aí fica atribuído ao remetente da mercadoria, no caso, o contribuinte autuado, a empresa Votorantim. Esses artigos, eles são amparados, foram construídos com base no convênio ICMS número 106, que concede esse crédito presumido de 20%. E também disciplinado pelo convênio número 25 de 1990, que fala que, nas hipóteses de subcontratação de prestação de serviço de transporte de carga, fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido à empresa transportadora contratante, desde que inscrita no cadastro de contribuintes do Estado, né, de início da prestação. Então, o contribuinte, ele aplicou, ele se submeteu à legislação que estava à sua disposição. Ele fez o pagamento devido e fez o creditamento devido de acordo com a circunstância legislativa que lhe permitiu. Em outros estados da federação, essa é uma operação ok, disciplinada, a empresa faz exatamente isso e, por uma interpretação legislativa tributária com base no princípio da não cumulatividade, faz a mesma coisa no estado do Ceará. Foi essa a compreensão também da decisão de primeira instância. E é neste sentido que o contribuinte roga que essa colenda da terceira Câmara também possa entender, se for, após as discussões, neste sentido. E no que diz respeito à penalidade, nós também suplicamos uma readequação da penalidade, para uma penalidade mais branda, mais adequada à situação do contribuinte que trata de mercadorias onde está sujeita à substituição tributária, para que a penalidade não seja gravosa, a mais gravosa e penosa da 100% do valor do imposto.
mas que possa se ficar coadunada com a do artigo 126, parágrafo único da Lei 12.670, que são penalidades que está prevista no CAPT, né, será reduzida para 1% do valor das operações ou prestações quando estas estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais ou contábeis. E no artigo 126 fala que nas operações pelo regime de substituição tributária cujo imposto tenha sido recolhido. Foi constatado que uma parte do imposto entendida devida foi recolhida, a parte em discussão, por interpretação legislativa, não foi recolhida porque a empresa entende que deva se creditar e todas as operações elas estão devidamente escrituradas. Isso, é claro, porque o auto de infração foi construído com base em toda a documentação apresentada pelo contribuinte. Tanto é que foi possível para a auditoria fiscal, na origem, verificar todos os elementos, fazer os cálculos necessários. Inclusive, o julgamento de primeira instância fez um cálculo que foi além do que lhe era exigido. Verificou todas as operações e verificou que o valor do creditamento foi exatamente o de 20%, que é o que a legislação concede ao contribuinte. Razão pela qual nós também suplicamos a readequação da penalidade para aquela que é mais branda, segundo consta na lei do ICMS no estado do Ceará. Essas são as razões do contribuinte por hora. A presidência coloca o processo em discussão pelos conselheiros. Presidente, como é que... Ixi. Presidente, eu entendo que muita coisa do julgamento passado a gente pode estar aproveitando para hoje, né, presidente? Verdade, mas na medida do possível, se puderem repassar, porque o doutor Marcos não estava presente, aí puder fazer uma revisão da matéria, como dizia no cursinho. Eu queria pedir, presidente, para a Aninha fazer a leitura de uma das atas para que o doutor Marcos pudesse se antenar, pelo menos em relação às preliminares, presidente, que foram afastadas. Porque aí a gente ganharia um tempo bom, presidente. Obrigado, Henrique. Doutor Felipe, por favor, faça a leitura aí das preliminares. Apesar de não ter recurso ordinário, mas a presidência entende que, como foi julgado improcedente na instância singular, a Câmara deveria se deter nas razões apresentadas, até porque o contribuinte não teve digamos assim, totalmente apreciadas a sua matéria inicial, entendeu? Pelo efeito devolutivo. Acho que a Câmara deveria, sim, constar em ata hoje a apreciação dessas matérias. Certo. Era algo nesse sentido que eu ia propor mesmo, porque tem muitas questões aqui, eu acredito que seja interessante tratar elas individualmente, né, uma a uma. Primeiro, o argumento do contribuinte, presidente, é quanto ao cerceamento do direito de defesa do contribuinte, devido à irregularidade do termo de conclusão de fiscalização por ausência de indicação da legislação, base de cálculo e alíquotas, o que estaria em desacordo com o artigo 30, combinado com 53 do decreto 25.468. Com relação a essa preliminar de nulidade, presidente, já é para se manifestar a votação? Pode se manifestar, enquanto a Ana localiza aí a ata que o doutor Ricardo pediu. Pode ir. Pronto. Presidente, eu afasto essa nulidade, não vejo prejuízo de defesa do contribuinte, a nulidade ela não deve ser declarada, caso esse prejuízo ao contribuinte não seja vislumbrado pelo julgador, e a questão de alíquota, base de cálculo, legislação, artigos infringidos, isso tudo, né, embora, conforme alegado pelo contribuinte, não esteja presente no termo de conclusão,
está de fácil constatação no auto de infração. Não há dúvida quanto ao aspecto da infração apontada pelo agente autuante, presidente. Mais algum conselheiro quer se manifestar? Lembrando que as nulidades no âmbito do CONAT estão intrinsecamente ligadas ao prejuízo causado à parte. Se não há prejuízo, né, as nulidades elas devem ser refutadas. Presidente, nós vamos votar item a item? Vou votar item a item, porque nos processos seguintes, doutor Marcos, fica mais fácil que a presidência faz só a chamada e pergunta se alguém quer mudar o voto. Então, já posso dar meu voto com relação a esse item, doutor Felipe? Só depois, doutor Felipe, na ordem é o doutor Felipe, né? Aí, na sequência, vem doutor Diego, doutor Ricardo, doutor Marcos, doutora Tereza e doutor Alexandre. Alguém mais quer esse assunto? Então, colhendo o voto do relator. Afasta a nulidade, presidente. Votando agora, doutor Diego. Acompanho o relator. Doutor Ricardo. Com o relator, presidente. Doutor Marcos. Com o relator, presidente. Doutora Tereza. Com o relator. E doutor Alexandre. Com o relator, presidente. Então, nos termos do voto do conselheiro relator, por unanimidade de votos, fica afastada a presente nulidade de cerceamento ao direito de defesa do contribuinte. Tem mais alguma, doutor Felipe? Presidente, questão preliminar, o contribuinte ele traz vários pontos, mas em termos de questão preliminar só tem mais a decadência. Então vamos a ela. Vamos à decadência, então. Tratando-se aqui de crédito indevido, como já é do entendimento há muito realizado nessa Câmara, e também na Câmara Superior, né, eu entendo pela aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, né, tendo em vista que toda a autuação foi baseada nos livros, nas notas fiscais, escrituradas pelo contribuinte, né, o que nos leva a crer que seja um caso de homologação ou não pelo fisco. Dessa forma, eu acato, sim, a decadência parcial apontada pelo contribuinte, referente ao período de janeiro a novembro de 2012, presidente. O conselheiro quer discutir? Não, senhor presidente, só acrescentando que houve um pagamento a menor, por isso foi feito um auto de infração, né? O contribuinte houve um pagamento e aí, por conta desse pagamento, a gente entende que o fisco tomou conhecimento. Houve um pagamento a priori. Houve o pagamento e houve o creditamento daquilo que o contribuinte achava que seria devido, né? Uma vez que o fisco não concordou com o creditamento feito, ele lançou o auto de infração. Então, o doutor Felipe votou por acatar a decadência do período de janeiro a novembro. Votando agora o doutor Diego. Com o relator, pela decadência. Doutor Ricardo. Doutor Ricardo? Acho que ele não está conseguindo. Ricardo. Aguarda um minutinho que ele está... Está ouvindo a gente, doutor Ricardo? Parece que não, né? Parece que não, saiu o áudio dele lá. Oi, presidente, pode falar, presidente. Em relação à decadência, doutor Felipe já votou e doutor Diego acatando o período de janeiro a novembro. Eu afasto, presidente. O doutor Felipe afastou e o doutor Diego concordou com o acataram. Acataram, acompanhou o relator, presidente. Aí é que é ter crédito. Agora votando o doutor Marcos. Com o relator, presidente. Agora a doutora Tereza. Com o relator, presidente. Acata. E o doutor Alexandre. Com o relator, presidente.
Doutor Marcos pode estar estranhando aí que a gente não está se detendo muito na matéria, mas é porque vai exaurindo na sessão anterior, que era o mesmo contribuinte, aí vai firmando, sedimentando, né, a matéria. Doutor Felipe, agora no conjunto aí restante de argumentações. Pronto, presidente. Agora é só questão de mérito, né? O contribuinte pediu uma realização de perícia, também que eu vou lá de antemão já afastar, uma vez que o pedido foi genérico, né, não atende aos pressupostos do artigo 93 da lei do CONAT, o contribuinte não trouxe quesitos, não apresentou apenas de uma forma genérica a necessidade de uma realização de perícia. Não tem como acatar, presidente. Algum conselheiro quer discutir o pedido de perícia? Algum conselheiro vota em contrário ao relator? Por unanimidade de votos, fica afastado o pedido de perícia suscitado pela parte. Pode prosseguir, doutor Felipe. Vamos lá. Deixa eu ver o que tem mais. Pediu a questão da penalidade, mas aqui com a questão de penalidade seria interessante tratar depois, né, de tratar da matéria, né? Mas com relação à matéria, eu gostaria de ouvir os demais conselheiros a respeito dessa questão do crédito CIF. Fica aberta aí a palavra. Doutor, senhor presidente, só um instante. Posso falar? Pode sim, doutor Alexandre. Eu queria só, eu não tive a oportunidade de ver o processo, presidente, porque a minha internet hoje, aliás, o meu sistema lá da Cefaz, não acessei, não consegui acessar o processo. Então, eu só queria que o conselheiro relator lesse aí a parte do parecer da assessoria processual tributária, o fundamento até a qual o doutor André já ressaltou. Eu queria que você relatasse aí para a gente, lesse essa parte, fundamento da decisão do parecer, por gentileza. Certo. Assim, de uma forma bem resumida, o parecerista entendeu que devido seria... Cadê? Na prestação de serviço realizada por transportador autônomo, a carga tributária é reduzida a 17%, de 17% para 13,6%, e de 12% para 9,6%, produzindo assim o mesmo efeito do crédito presumido previsto para o estabelecimento transportador. Isso com base na instrução normativa número 26, de 2009, e na instrução normativa número 8, de 2012. E aí, o parecerista diz que é justamente a hipótese na qual se enquadra o sujeito passivo, né, de forma a apropriar o crédito presumido de 20%, que no caso, através da redução da alíquota, né, e não no lançamento na conta gráfica, conforme foi feito pelo contribuinte. Assim sendo, firma-se o entendimento de que agiu corretamente o agente fiscal quando reconheceu o crédito apenas da parte que o contribuinte comprovou efetivo recolhimento, pois a diferença constatada não poderia ser apropriada a título de crédito presumido de 20% na conta gráfica. O resto está caracterizado lançamento em duplicidade, ou seja, 20% na conta gráfica e carga tributária reduzida de 3,6% e 9,6%. Então é isso, conselheiro. O entendimento é de que já venha uma redução para o contribuinte
transportador, quando é de 17 passa para 9, quando é de 12 passa para 6, é isso? Eu só não consegui, eu só não vi aqui se essas alíquotas reduzidas foram realmente aplicadas, né, no caso. Não, se foi essa redução é para o autônomo. E aí, quando ele lança na nota fiscal de serviço dele, ele passa para o contribuinte. O contribuinte já tem essa redução, ele não pode pegar o valor cheio, mas sim deduzir da redução. Isso não foi feito, por isso que houve a diferença. Então, o contribuinte se creditou da forma cheia e não da forma que deveria ser feito. Então, esse é o motivo da autuação. Perfeito. Esclarecido, presidente. Conselheiro Felipe. Pode ser, presidente? Eu não pode, doutor Diego, pode ficar à vontade. Eu esqueci de levantar a mão. Deixa eu dizer, o processo do conselheiro Felipe, o que eu quis mencionar, até porque eu estava vendo, é igual o meu, praticamente, com exceção do exercício, né? O dele é 2012 e o meu é 2014. Então, envolve essa questão aqui do creditamento devido, e eu acho que o conselheiro Alexandre realmente trouxe dessa questão dele ter se utilizado de um crédito presumido, como é que eu posso te dizer? Ele fez a apropriação maior do que ele deveria ter feito. E aí eu acho que por isso que envolve, de fato, né, o creditamento indevido, porque ele se creditou do cheio, e não apenas ali de uma parte. E aí eu analisei o que o fiscal tinha dito, tem uma parte que tem um CD, e eu acho que nessa parte aí do mérito aí, conselheiro, se tiver alguém para comentar, mas eu acho que a autuação foi devida, essa parte aí, tá? Então era só o que eu tinha, porque até o meu, quando for na hora da minha relatoria, tem bastante semelhança. Senhor presidente, na verdade, senhores conselheiros, doutor Sábio, não se questiona o dia de crédito do contribuinte, né? Não se fere o princípio da não cumulatividade, doutor Sábio. A questão aí é da forma de se apropriar desse crédito, que a meu ver, tudo indica que o contribuinte não fez da forma mais adequada. É isso. Pois é isso, senhor presidente. O crédito é devido, no caso do primeiro processo, somente em parte, porque decaiu, né? O meu entendimento seria esse. Ficaria somente o mês de dezembro para ser feito a cobrança. Está lá na informação complementar, né? O fiscal disse que o contribuinte se apropriou de um valor de crédito superior ao que ele apresentou de guias de recolhimento, né? A justificativa é que vem para esse caminho das reduções, né? Então, já pode votar, doutor Felipe. Ok, presidente. Só em um último aspecto que diz respeito ao reenquadramento da penalidade requerida pelo autuado, pelo contribuinte. Ele pediu que fosse feito o reenquadramento para o parágrafo único do artigo 126, né? E aqui eu também reconheço a aplicação da penalidade prevista, a penalidade conforme aplicada pelo agente autuante, por ser a específica ao caso. Certo? Então, O senhor está mantendo a penalidade da inicial, né? Isso. Ok. Então, pode completo, doutor Felipe. Já proferindo meu voto, presidente, eu voto, então, pelo conhecimento do reexame necessário para dar-lhe parcial provimento com a reforma da decisão de improcedência de primeira instância para parcial procedência, reconhecendo a decadência referente ao período de janeiro a novembro de 2012
mantendo a penalidade aplicada pelo agente autuante, conforme parecer da assessoria processual tributária e em desacordo com a manifestação oral do representante da Procuradoria-Geral do Estado. Esse é meu voto, presidente. Votando agora, doutor Diego. Acompanho o relator. Doutor Ricardo. Também, presidente. Doutor Marcos. Com o relator, presidente. Doutora Tereza. Com o relator. E doutor Alexandre. Com o relator, presidente. No presente processo, a terceira Câmara de Julgamento resolve conhecer do reexame necessário, dar-lhe parcial provimento, afastando das preliminares de nulidade suscitadas, arguídas pela parte, trazidas na sua impugnação, mais referendadas e analisadas no presente julgamento, e julgar parcial procedente à acusação fiscal, acolhendo a decadência do período de janeiro a novembro de 2012, conforme decisão, conforme indicação do parecer da assessoria processual tributária, contrária à manifestação em sessão do excelentíssimo procurador, que se manifestou pela procedência da acusação. Okay? Presidente, só questão de ordem, para ficar registrado na ata exatamente o que é que foi colocado aqui, registrar que a discordância com a Procuradoria é só em relação à decadência parcial do lançamento. O mérito é idêntico à nossa manifestação. Ok. Pedir à Ana Maria que faça essa colocação na parte em que trata da manifestação do seu procurador, que fica ao final da redaçãozinha da decisão. Ok? A pauta seguinte é o processo de número 1/728/2018, auto de infração 1/2017, 21.811, que tem como recorrente sala de julgamento de primeira instância, recorrido Votorantim Cimentos Norte-Nordeste S.A., relatoria do doutor Marcos Ribeiro. Ok? Presidente, como vamos fazer? Perdão, pode dizer. Aí, esse processo foi julgado improcedente na primeira instância, recebeu a manifestação da assessoria processual tributária da doutora Ivete pela procedência, e a sugestão da presidência ao relator é que faça menção aos aspectos processuais, podendo ser mais breve naqueles que já foram tratados atualmente, tá certo? Até por questão de otimização de tempo, mas fique bem à vontade para fazer o relato da forma que quiser. Ok, presidente, muito obrigado. Boa tarde a todos. Doutor Diego, não conheço. Doutor Ricardo. Doutor Sávio, né? Demais conselheiros. Como a presidência colocou, o meu auto, na verdade, a diferença para o auto que o doutor Felipe acabou de relatar, diz respeito ao período fiscalizado, no caso é 2013, e sobre a questão da decadência, eu acho que a defesa não argue nesse caso, tá certo? Então, vou fazer um breve relato, rapidamente, aqui. Eu vou aqui para a minha tela do Word, tá certo? Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Pronto. O auto de infração 2017-21-2011, que deu origem ao processo 728-2018, em face do contribuinte Votorantim Cimentos S.A., que trata de crédito indevido, né, em razão do contribuinte durante o exercício 2013, decretados no campo da apuração da FD, do ICMS frete, com cláusula CIF em valor superior ao permitido pela legislação na importância de 156.972,12, infringindo assim, segundo a acusação fiscal, artigo 57, 65, e 245 do decreto 24.569 de 97, sugerindo para tanto a penalidade do artigo 123.2A da Lei 12.670, alterado pela Lei 13.418 de 2003. Da infração está devidamente instruído. Contribuinte, insatisfeito com a acusação fiscal, impugnou o auto
de infração. Gente, só um pouquinho, porque eu estou com dificuldade aqui de... Alega diversas preliminares, salvo me engano, são as mesmas do auto que o doutor Felipe acabou de relatar, com muita diferença, não argui a decadência, né, e com a diferença também do exercício fiscal. No mérito, o contribuinte pede que seja julgado imprecedente, vez que a legislação permite o crédito presumido de 20%. Subsidiariamente, deixa eu só um minutinho que vai descarregar meu. Subsidiariamente, roga por perícia, né, redução da parcialidade para 1%, no estilo do artigo 126, e correção da incidência da Selic sobre a obrigação principal e multa. Recolhe a taxa de impugnação. Assessoria tributária, por sua vez. Perdão. O julgamento. O julgamento acata no mérito integralmente os argumentos da defesa, julgando improcedente o auto de infração nos termos do artigo 64.5, 245 do decreto 24.569, e, para tanto, se utilizando o reexame necessário por conta de contas de interesse do Estado, do Ceará. Assessoria tributária, por sua vez. Assessoria tributária, por sua vez, sugere a procedência do auto, sob o entendimento que o sujeito passivo da autuação da condição substituta tributária deve calcular o ICMS-FET com a carga tributária reduzida para 13,6 ou 9,6, no próprio documento fiscal, que é a coberta da mercadoria, não cabendo mais o lançamento do crédito presumido na conta gráfica, por ser um procedimento exclusivo da empresa transportadora e implicar duplicidade no lançamento do crédito previsto no inciso 5º do caput e no parágrafo 3º, ambos, do artigo 64 do decreto 24.569, de 97. Eis o relato, senhor presidente. A presidência agradece ao doutor Marcos, né? Processo com similitude ao processo relatado pelo doutor Felipe, e passa a palavra ao doutor André para a sua manifestação. Presidente, pela ordem, eu acho que, diante do julgamento do primeiro processo, os seguintes a gente pode julgar em bloco, né? Relatando em conjunto e discutindo em conjunto. Hoje não é sexta-feira não, mas a presidência agradece ao doutor André. Doutor Sávio, concorda? Concordo, mesmo pensamento. O próximo, presidente, seria minha relatoria, eu já poderia ir. Por favor, doutor Diego, já vou fazer o anúncio agora. É porque, doutor Sávio, a presidência tem um ditado que não arranja encrenca na sexta-feira, né? Então, se está pacífico o entendimento aqui pelo relato, vamos ao processo seguinte, que é o do doutor Diego, processo 1/729/2018, auto de infração 2017-21.812, que tem como recorrente célula de julgamento de primeira instância, recorrido Votorantim Cimentos Norte-Nordeste S.A., processo que foi julgado improcedente em primeira instância e foi julgado procedente, manifestação da assessoria processual tributária indicando a procedência da autuação, E o último processo será o do doutor Ricardo Ferreira Valente Filho, de número 1/1543/2018, auto de infração 2017-21.813, que tem o mesmo recorrente, mesma recorrida, tem a decisão de primeira instância pela parcial procedência
e a assessoria processual tributária indicando a procedência da autuação. Passo a palavra ao doutor Micael, doutor Diego, em seguida ao doutor Ricardo. Boa tarde, presidente, demais conselheiros, Ana, doutor Sávio. Passando a relatar aqui o processo de nossa relatoria, que é o do auto de infração 2017-21.812, dígito 7. Apenas para ficar claro, esse processo ele tem como um exercício 2014. Doutor Felipe falou de 2012, doutor Marcos 2013 e o meu 2014. A autuação decorre do mesmo motivo, né? Crédito indevido, considerado todo aquele escriturado na conta gráfica em desacordo com a legislação. Durante o exercício 2014, foi constatado que a autuada se creditou no campo VLR, da FD do ICMS frete, com cláusula CIF, em valor superior ao permitido pela legislação, no valor de R$ 124.379,81. Por conta disso, esse crédito indevido foi aplicada a penalidade do 123.2, a linha A da Lei 2.670, que dá o valor de crédito tributário uma vez o valor do imposto e multa de 100%, né? O valor do ICMS foi aplicado, dando um crédito tributário total de R$ 248.759,62. Dessa autuação, o contribuinte apresentou defesa, no sentido de que havia preliminar de nulidade, que estivesse relacionada à irregularidade do termo de conclusão da fiscalização. No mérito, argumento o contribuinte que o direito de se creditar, né, tem autorização legal do crédito presumido nas operações que envolvam transporte autônomo e frete CIF, tem por base e fundamento o convênio do ICMS 106 de 96, requer a juntada de novos documentos em busca da verdade material e, com base nisso, pede para que, se for o entendimento do julgamento, seja feita a realização de perícia. Além disso, ele pede para que seja revista a penalidade do 123.2A para o 126, parágrafo único da Lei 2.670, que prevê uma penalidade de 1% do valor das operações. Deixa eu ver se em tese sede de defesa tem mais alguma coisa, mas exatamente foi isso, né? Que a nulidade, julgamento, pede isso. Quando essa impugnação ela é julgada, né, pelo julgamento de primeira instância, o julgador, por meio do julgamento 1224 de 2019, entendeu que o auto de infração seria improcedente e, portanto, entendeu como favorável a defesa apresentada pelo contribuinte, motivo pelo qual foi apresentado o reexame necessário. Houve o parecer da assessoria processual tributária no sentido de conhecer do reexame necessário e dar-lhe provimento para modificar a decisão de improcedência reconhecida em primeira instância. Então, sairia de improcedência da acusação para a procedência do feito fiscal, baseado exatamente no entendimento de que o contribuinte, de fato, apropriou-se a mais do que permitido de seu crédito, por esse motivo, houve o lançamento. Por enquanto, presidente e Câmara, é o que importa relatar. Doutor Ricardo. Doutor Ricardo? Acho que parou aí, não? Está me ouvindo, presidente? Agora sim. Presidente, é porque a minha internet aqui, presidente, hoje está passando por um problema seríssimo, presidente. Eu tá ciclando aqui entre o celular e a de casa. Aí toda vez que ele entra e volta, fica cortando. É pra
É melhor falar para ele que está travando, né? Travou, né? Travou. Está travando, Ricardo. Congelou aí. Eu vou mudar aqui para a internet, presidente. Sua internet está parecendo até uma brisa. O negócio está sério, presidente. Tirei a imagem, né, Ricardo, para ver se É melhor tu tirar a imagem e ficar só falando, Ricardo, porque pode ser que fique melhor. Está me ouvindo agora, presidente? Estamos ouvindo. Estamos. Está bem agora. Você ouviu a sugestão da doutora Tereza? Que você deixe só o som, pode ser que melhore. Porque de vez em quando congela a sua imagem. Pronto, melhorou agora? Sim. Ótimo. Ótimo. Presidente, é para fazer o relato, né, presidente? Pode fazer bem resumido naquilo que foi aproveitado. Tá, presidente, vamos lá. Processo 1/1543/2018, auto de infração 1/2017, 21.813. Recorrente CEJU, recorrido Votorantim. O aludido do auto de infração aduz à empresa contribuinte o lançamento indevido de crédito no exercício de 2015, configurado no registro em campo específico da FD do ICMS, frete com cláusula CIF, em valor superior ao permitido pela legislação. Foi sugerida a aplicação da penalidade pelo agente autuante, presidente, pelo artigo 123.2A da Lei 12.670, alterada pela 3.418 de 2003. A autuada apresentou tempestivamente impugnação à auto-infração, com as razões aqui já expostas, anexo às folhas 4461. O julgador singular, presidente, decidiu pela parcial procedência da ação fiscal, conforme folhas 165/171, com o entendimento que, de fato, houve creditamento indevido de ICMS, porém, apenas no valor de R$ 804,34, estando configurada a infração no artigo 65 do Decreto 24.569, submetida à aplicação da penalidade sugerida pelo fisco. Por conseguinte, submeteram-se os autos a reexame necessário, em razão da lesão contrária aos interesses da Fazenda Pública Estadual, na forma da legislação processual vigente. Inconformada com a adesão singular, a empresa autuada ingressou com recurso ordinário constante às folhas 176/193, com as razões aqui já expostas no relato do julgamento, presidente. A assessoria processual tributária emitiu parecer 255/2020, as folhas 199/202, sugerindo conhecimento do reexame necessário do recurso ordinário interposto, dando-lhes provimento com o fito de modificar a decisão de parcial procedência da ação fiscal, exarada em primeira instância, para procedência do auto de infração. Os autos seguiram para análise da Procuradoria-Geral do Estado. É o relato, presidente. A presidência agradece ao doutor Diego, ao doutor Ricardo, e vamos agora à manifestação do nosso procurador, doutor André Carreiro. Obrigado, presidente. Novos cumprimentos a todos. Vimos aí os relatos objetivos, que é a mesma infração tratada nesses autos seguintes, muda apenas o exercício 2013, 2014, 2015. Os resultados dos julgamentos também foram, em relação aos dois primeiros, idênticos, foi julgado improcedente, o último auto relatado foi parcial procedente, mas mantendo a mesma convicção acerca do mérito, apenas a parcial procedência diante da divergência do valor dos 20% que a julgadora entendeu devido. Então, para que nós não nos alonguemos, todas as questões já foram devidamente examinadas na sessão anterior, e quanto ao mérito desse processo também, no julgamento do processo anterior, a Procuradoria faz apenas remissão, já foi exposto, para não acolher os argumentos defensórios do contribuinte, e dar provimento ao reexame necessário para reformar a decisão de primeira instância para a procedência dos autos de infração. Obrigado. A presidência agradece ao doutor André e passa a palavra ao doutor Sávio. Então, o contribuinte também renova, senhor presidente, todos os argumentos já defendidos no primeiro julgamento, né, pela improcedência do auto de infração, renovando a questão do respeito ao princípio da não cumulatividade, que permite ao contribuinte ele se creditar desses 20% por ser o substituto tributário na operação. Em discussão? Sem discussão, a presidência vai pôr em votação. Votando primeiro o doutor Marcos.
Presidente, a votação vai ser novamente por itens? É assim, como são 3 processos, a presidência vai fazer uma votação do seu, e no seguinte a gente vê o processo do doutor Diego e pergunta se alguém quer modificar o voto, como são iguais, ok? Se quiser discutir alguma coisa, ainda dá tempo. Se quiser já votar, pode votar afastando ou acatando das preliminares, né? E votando no mérito subsequentemente. Ok, presidente. Com relação às preliminares, presidente, eu afasto todas preliminares de perícia, de redução de penalidade, da incidência da Selic, como também o cessamento de direito de defesa. Afasto todas, presidente. Com relação ao mérito, como eu já antecipei um pouco, eu entendo que não assiste razão ao contribuinte na forma como ele procedeu no creditamento do tributo, no que diz respeito ao crédito presumido de 20%. No meu entender, agiu em desacordo com a legislação no que diz respeito à forma de apropriação do crédito. Então, eu entendo que a acusação fiscal agiu corretamente. Nesse sentido, professor, meu voto é pelo conhecimento do reexame necessário, conferindo-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância de improcedência do auto, declarando o auto de infração procedente nos termos do parecer da assessoria processual tributária, referendado pelo representante da Procuradoria-Geral do Estado. Ok. Sempre achei o primeiro adjetivo mais bonito. Votando agora o doutora Tereza. Com o relator, senhor presidente. Doutor Alexandre. O relator, presidente. Doutor Felipe. Acompanho o relator, presidente. Doutor Diego. Acompanho. Por último e não menos importante, doutor Ricardo. Também, presidente, acompanho. Então, no presente processo, a terceira Câmara de Julgamento resolve, por unanimidade de votos, conhecer do reexame necessário, dar-lhe provimento para modificar a decisão de improcedência exarada na instância singular e julgar procedente a acusação fiscal, nos termos do parecer da assessoria processual tributária e da manifestação do excelentíssimo senhor procurador em sessão, ok? Aqui mantidas todas as preliminares votadas no processo anterior, conforme a Câmara tinha acordado, né, para a simplificação do processo. A Ana fará constar todas as preliminares afastadas nos mesmos termos do processo anterior. Para o processo do doutor Diego, eu vou tomar o voto do doutor Diego e perguntar se alguém quer mudar o voto, e aí a gente mantém a mesma redação na ata, ok? Pode votar, doutor Diego. Pronto, eu voto pelo conhecimento do reexame necessário para dar-lhe provimento. É igual o julgamento que eu fiz, né? Afastando a nulidade, não tem decadência no meu, e no mérito, modificando a decisão de primeira instância, que foi pela improcedência do feito, e sou pela procedência do feito. Ok? Algum conselheiro quer mudar, voto em contrário ao relator? Então, por unanimidade de votos, fica consignada a mesma decisão do processo anterior do doutor Marcos, ok? Agora nós vamos para a votação do doutor Ricardo. Presidente, nos mesmos termos, presidente. A Ana vai só constar no voto do doutor Ricardo que ele foi parcial procedente de primeira instância e está julgando pela procedência, certo? Só um detalhezinho que a Ana faz constar na ata. Algum conselheiro é contrário ao relator? Então, por unanimidade de votos, a terceira Câmara de Julgamento resolve conhecer do reexame necessário, dar-lhe provimento para modificar a decisão parcialmente condenatória exarada na instância singular e julgar procedente a acusação fiscal nos termos do parecer da assessoria processual tributária, de acordo com a manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador. E, com isso, nós damos por encerrada a sessão de hoje. Agradecer ao doutor Salvo pela presença.
Nós vamos ficar só mais um pouquinho, pessoal, só para a gente decidir um detalhe aqui sobre o calendário de junho. Aí a Ana já pode até suspender a gravação, tá certo? Agradecer aí a todos imensamente. Boa tarde a todos, bons trabalhos.